Oi, gente! Estamos chegando com o nosso Vida e Estilo ao vivo para todo o Brasil, pela TV em tempo real, pela internet. Sejam muito bem-vindos. É um prazer e uma honra sempre te ter aí do outro lado. Você sabe que hoje é o Dia Mundial do Diabetes. O número de brasileiros com diabetes cresceu 62% em 10 anos. O crescimento da doença é tendência mundial e atinge 8,9% da população brasileira. Entre 2006 e 2016, o número de brasileiros com diabetes aumentou cerca de 62%. É muito alto esse número, a gente tem que realmente falar. Isso é observado no mundo todo, é influenciado por fatores como o envelhecimento da população, mudanças de hábitos alimentares, prática de atividade física, né? No Brasil, os números foram obtidos com entrevistas nas quais os participantes informaram a frequência semanal, por exemplo, de um sorvetinho, de um chocolate, de um bolo, um biscoito, um doce. Será que uma alimentação adequada? Será que a prática de exercício físico é essencial para conter a doença? É genético? Tem cura? É só tratamento? Ah, mas eu gosto de um doce, eu vou ter diabetes? Ou não, não tem nada a ver. Para explicar tudo isso, ressecamento da pele, todos os problemas que envolvem a doença, nós estamos recebendo aqui um time de profissionais incrível que apresento para vocês daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos. Vamos a um vídeo que exemplifica um pouco o diabetes. Por favor, pode rodar. Mas afinal, o que é diabetes? O Galvão e a Hilda, sua esposa, vão mostrar pra gente. Tudo bem, Hilda? A Hilda não tem diabetes. Pois bem, quando ela come alguma coisa, o corpo dela transforma grande parte do alimento em açúcar ou glicose, que o sangue levará para as células do corpo como fonte de energia. Para que a glicose possa entrar nas células, ela precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina, e quem produz insulina no nosso corpo é o pâncreas. A insulina ajuda o açúcar a entrar nas células, controlando sua taxa no sangue. O problema do Galvão, que é diabético, é que o pâncreas não produz insulina suficiente e com isso a glicose não consegue entrar nas células e o seu nível no sangue fica elevado. E esta alta taxa de glicose no sangue, com o tempo, pode provocar muitos danos no organismo. Em linhas gerais, isto é diabetes, entendeu? Muito bem, gente. Vou apresentar aqui a vocês a doutora Valéria Glauser, que é cardiologista. Tudo bem, doutora Valéria? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Nós temos aqui também o doutor Fadlo Frais de Filho, que é o presidente da ANAD e é endocrinologista. Tudo bem, doutor? Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? A Fernanda Dermato está chegando aqui, está microfonando, e o doutor Evandro de Souza Portes, que é médico da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Metabologia Regional de São Paulo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito obrigada, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Bom, nós vamos falar um pouquinho do diabetes de forma geral para vocês. Nós temos uma bancada. Valéria, conta pra gente o que tem nessa bancada. Tá bonita de ver essa bancada. Eu acho que tem de tudo aqui. Tem certo, tem errado. É difícil a gente falar em certo e errado na alimentação. Sim. O que a gente deve fazer é evitar ou diminuir o consumo, restringir o consumo, ou poder ter um consumo equilibrado, né? Então a gente separou aqui alguns alimentos que o diabético deve evitar, evitando assim o seu descontrole, né? Ter uma alteração da glicemia e evitando evoluir para uma doença cardiovascular com estabelecimento de doença na artéria coronária, AVC, morte por infarto. Então a gente tem que prevenir o diabetes ou pelo menos controlá-lo, para que a gente tenha menor incidência de doença cardiovascular. Sem dúvida. Ô, doutor Fadlo, para a gente começar, o que é o diabetes para quem está em casa? Já que a gente viu aí pela abertura do programa que são números bastante altos, né? Atinge uma porcentagem alta da população. O diabetes, na realidade, se existe duas formas, que é a diabetes que a gente chama tipo 1, que é uma doença autoimune. Anticorpos, que não sabe por que razão, vão ser gerados pelo organismo e vão atacar as células que produzem a insulina no pâncreas. Então, esse é o diabetes tipo 1, que não tem insulina porque foi destruída a célula. Tratamento, insulina. O diabetes tipo 2, que é 90% de todos os diabéticos, isso que foi falado aproveitar o vídeo, quer dizer, na realidade é um defeito entre a chave
e a fechadura entre o hormônio insulina e o receptor desse hormônio, que tem uma certa dificuldade de abrir a portinha da célula para entrar o açúcar. Então, sobra mais a glicose no sangue, não é? Porque existe esse defeito que a gente chama resistência à insulina, e sobra mais a glicose no sangue, esse é o diabetes tipo 2. Esta forma é a forma hereditária, genética, não é? Que está em grande massa na população. Ele é sempre genético? Quando eu abri o programa... Deixa eu sentar aqui e bater um papo com vocês, daqui a pouco a gente mostra a bancada. Eu abri o programa dizendo, há uma tendência de pensar, puxa, a pessoa que come muito doce, né, é uma pessoa que certamente terá diabetes. Você vê qualquer amiga comendo muito doce, fala, para de comer doce que você vai ter diabetes. É isso ou não? É genético? Não, a causa é genética. O grande problema é que esta doença, que é esse defeito do diabetes tipo 2, existe uma potencialização, um desencadear da doença pelo excesso de peso. Então, o indivíduo que come muito doce, que come muito carboidrato, que não tem um estilo de vida adequado, não faz atividade física, vai engordando, se ele geneticamente for diabético, ele vai desenvolver o diabetes. Então, a obesidade e a alimentação e o sedentarismo fazem um fator desencadeante da doença naquela pessoa. Se isso for genético nele, mas ele tiver uma alimentação regrada, fizer atividade física, tiver uma qualidade de vida bacana, isso pode não acontecer. Pode não acontecer. Agora, uma coisa interessante que você falou no início, o aumento da doença. Enquanto praticamente quase as doenças cardiovasculares vêm decaindo, o diabetes vem aumentando no mundo todo. Por quê? O fator principal do aumento da prevalência do diabetes no Brasil e no mundo é envelhecimento da população. São dados aqui do próprio Ministério da Saúde que mostra que 23% a 24% dos indivíduos acima de 65 anos, quer dizer, cada 4 idosos, um tem diabetes. Então, o Brasil está envelhecendo. Nós não tínhamos uma população grande acima dos 65, 70 anos. Hoje nós temos. E vai envelhecer mais. E vai ter mais diabetes. E com uma massa de idosos que vai chegar a cerca de, possivelmente, se não estou lembrado, está certo, 40 milhões de pessoas nos anos 2040. Isso não só para o diabetes tem importância, mas também para o que está discutindo hoje, né? Previdência. Verdade. Nessa época vai ter 2 indivíduos, se não mudar nada, vai ter 2 indivíduos trabalhando para um aposentado. Vai dar confusão. Não tenha dúvida. Agora, a gente está alinhando, atrelando esse aumento ao envelhecimento, essa questão, né, Mas e a questão de comer errado, por exemplo, que hoje as pessoas comem muito mais errado, hoje a gente descasca menos e desembrulha mais, hoje as pessoas têm uma correria, uma vida tão louca que vão almoçar, tomam um café de manhã, vão almoçar às 5 da tarde, aí janta 1 da manhã e já deita. Tudo, né? Eu acho que tudo, da qualidade do que se põe à mesa, de comer muito em restaurante, que era um hábito que minha bisavó, minha avó, não tinha como a gente tem nos dias de hoje. Tem gente que come todos os dias fora de casa. Você atribui também a isso? Sem dúvida, isso é um mau hábito alimentar. Quer dizer, o que você falou descasca ou a desembrulha. Então, vou desembrulhar. O que eu vou desembrulhar? Um alimento rápido, já industrializado. E se você observar essa rapidez, né? O fast food, quer dizer, a rapidez, são alimentos que têm um alto teor de carboidrato, um alto teor de gordura. São alimentos mais rápidos, mais baratos, não é? E esse hábito errado que nós adquirimos com a importação do alimento, tipo sanduíche, pizza, enfim, o alimento rápido é um erro que vai gerar obesidade, não é? Então, e a obesidade vai gerar diabetes. E aí nós temos tantos outros programas. Vou apresentar a vocês aqui a doutora Fernanda Micheli, que é dermato. Tudo bem, doutora Fernanda?
Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? A pele, né? O cuidado com a pele mais fragilizada é uma coisa muito em pauta também quando a gente fala do diabetes. O Evandro vai falar com a gente sobre problemas nos olhos, amputação em casos de diabetes, aí os olhos, como eu disse, o glaucoma, a catarata, doenças renais, quer dizer, a partir disso, as doenças cardiovasculares, que a doutora Valéria traz, a partir do momento, né, que você tem essa falta de qualidade de vida ou geneticamente, que você traz o diabetes, tem muitas consequências, não é? Doutor, por favor, vamos falar um pouquinho na tua área das consequências que o diabetes traz para a pessoa. Então, uma questão que é muito colocada é o diabético, eu tenho o diagnóstico do diabético, eu vou perder minha visão, eu vou sofrer uma amputação, eu vou fazer hemodiálise. Não, não é bem assim. A hiperglicemia, a glicemia mantendo-se elevada, é que ela vai predispor a essas complicações. Então, uma pessoa com um diagnóstico de diabetes hiperglicêmica, né? A pessoa é hiperglicêmica, se ela, através dos diversos tratamentos disponíveis, ela trouxer a glicemia dela para níveis adequados, ela vai postergar, às vezes até mesmo evitar essas complicações. Porque o diabetes não tem cura, ele tem tratamento. O diabetes, se eu falar isso para você, eu estou mentindo. Raramente nós temos algumas doenças raras que podem expressar com hiperglicemia. E o tratamento dessa doença pode reverter a doença. Eu te digo, tumores que produzem cortisona no nosso corpo levam ao aparecimento da hiperglicemia, do diabetes. Eu tirando esse tumor, eu normalizo a glicemia. Um tumor que produza hormônio do crescimento, eu tirando esse tumor, eu normalizo a glicemia. Mas isto é raro. Isto o médico vai ter que pensar na hora que ele for avaliar o seu paciente, se esse não é um diabetes secundário a determinadas doenças que podem levar à hiperglicemia. Então, de uma forma prática, a gente diz que o diabetes, uma vez diagnosticado, é para toda a vida, tá? Então, você tem que ter hábitos saudáveis de alimentação, uma prática regular de atividade física. Essas duas variáveis, nós conseguimos, vamos dizer, controlar. A outra variável, que é o envelhecimento, nós não conseguimos controlar. Ou seja, se eu tenho uma genética para desenvolver diabetes e sou inativo e ganho peso e me alimento muito errado, talvez antes dos 40 anos eu já vou apresentar uma hiperglicemia, já vou ter o diagnóstico de diabetes. Mas se eu tenho hábitos saudáveis de vida, mantenho o meu peso e me alimento bem adequadamente, talvez eu vá ser diabético, vou ter meu diabetes diagnosticado aos 60 anos. E isto, se eu tiver aos 60 anos do diagnóstico, talvez seja um diabetes mais tranquilo de tratar do que um diabetes que iniciou aos 40 anos e que aos 60 anos já vai ter 20 anos de história de hiperglicemia, aí a chance de ter complicações oculares, renais e de amputações vão ser muito maiores. Ô, doutor Fábio, se a gente tivesse que falar em idade mínima ou máxima, já que a gente está falando dessa questão de idade, de envelhecimento, porque tem crianças que têm o diabetes também. Existe uma mínima, uma máxima? Existe uma relação de idade com a doença? Existe sim. A diabetes tipo 1 que eu falei, ele é mais comum na infância e na adolescência. O diabetes tipo 2 é acima dos 40, 45 anos. Agora, isso que você falou anteriormente é muito importante a gente colocar para os nossos telespectadores. A doença, ela não é inexoravelmente que ela vai dar complicações ou vai morrer por doença cardiovascular que mata 75% das pessoas com diabetes. Você que está nos ouvindo, se você entender que você tem que fazer seu tratamento adequado, fazer sua dieta, exercício, controlar o seu diabetes, não por sintomas, mas por um valor que se chama hemoglobina glicada, e esta tem que ficar abaixo de 7%, esse indivíduo não vai ter nada. Eu defino isso nessa situação. Tem um paciente que diz o seguinte, ele tem quase 90 anos, eu trato dele há 30 e
tantos anos. Ele foi uma pessoa extremamente aplicada. Raramente acontece, porque as pessoas não se cuidam. A palavra disciplina, tem não que ter tem, equilíbrio. nem e disciplina. conscientização. Isso que você está dando a oportunidade hoje para o tema é fundamental, porque as pessoas que têm diabetes, principalmente tipo 2, não se conscientizam da gravidade da doença. Então, não se cuidam, não fazem tratamento, não procuram o profissional adequado, não faz dieta, não faz uma adesão ao tratamento e vão complicando. Por quê? Não conhecem a gravidade da doença. Mas esta pessoa me diz o seguinte, todo esse tempo, ele não tem sequer nenhuma complicação. Ele falou, vou morrer com diabetes, não vou morrer de diabetes. Entendeu? Por quê? Ele não tem nenhuma, ele se cuidou a vida toda. E está aí sem complicação. Essa mensagem que eu queria deixar, que essa não é uma doença inexorável, que você vai ter que fazer todas as complicações. Não. Se a pessoa se cuidar e não saber, vai passar por não tudo vai isso. passar. Agora, para essa pessoa que se cuidar, veja bem, nós temos que ter o profissional adequado, nós temos que ter acesso. Lembre-se que hoje 80% da população depende do sistema único, do SUS, porque muita gente perdeu, nós estamos com muita gente desempregada e perderam seus convênios, seus tratamentos. Quer dizer, o tratamento na rede pública é extremamente criticável e o acesso, nós temos medicamento disponível na rede pública de 30 a 40 anos atrás. Nós não conseguimos, as sociedades, tanto a Sociedade de Endocrinologia, a Sociedade de Diabetes, a ANAD, a FENAD, enfim, nós não conseguimos ultrapassar a barreira que se chama Conitec, é a barreira econômica, que eles não querem padronizar as novas insulinas, não querem padronizar os novos medicamentos, porque custa dinheiro. E quem paga isso é realmente a complicação das pessoas mais carentes. Sem dúvida, não, sem dúvida, muito bem colocado. Nós temos que fazer um intervalo rapidinho, na volta a gente continua falando sobre o tema, nós vamos falar também sobre essa forma de tratamento, com remédio, com insulina, né? Todos os caminhos, vamos mostrar aquela bancada de alimentos também. Então, avisa quem você conhece aí que tem a doença, ou que a gente sempre tem alguém na família que tem ou conhece um amigo, alguém. Então é muito importante, porque hoje, como o Dia Mundial do Diabetes, é dia de alertar, de ensinar mais, de obter mais informações, de trazer um tratamento talvez adequado, sempre dicas úteis com profissionais escolhidos a dedo aqui para você. Intervalinho rápido, até já.